Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Cuidador de Pessoas. Sintomas. A progressão dos sintomas é usualmente lenta, mas a velocidade com que essa progressão se desenvolve é bastante variável em cada caso. Os primeiros sintomas da DP têm início de modo quase imperceptível e progridem lentamente, o que faz com que o próprio paciente ou seus familiares não consigam identificar o início preciso das primeiras manifestações. O primeiro sinal pode ser uma sensação de cansaço ou mal-estar no fim do dia. A caligrafia pode se tornar menos legível ou diminuir de tamanho. A fala pode se tornar mais monótona e menos articulada. O paciente, frequentemente, torna-se deprimido, sem motivo aparente. Podem ocorrer lapsos de memória, dificuldade de concentração e irritabilidade. Dores musculares são comuns, principalmente na região lombar. Muitas vezes, amigos ou familiares são os primeiros a notar as primeiras mudanças em um braço, em uma perna, movimentando-se menos do que o outro lado. A expressão facial perde a espontaneidade, como se fosse uma máscara. Diminui a frequência com que a pessoa pisca o olho. Os movimentos tornam-se mais vagarosos. A pessoa permanece por mais tempo em determinada posição e parece um tanto rígida. À medida que a doença progride, aparecem outros sintomas. O tremor é geralmente o primeiro a ser notado pelo paciente e acomete primeiramente um dos lados, usualmente uma das mãos, mas pode se iniciar em um dos pés. Segurar um objeto ou ler o jornal podem se tornar atividades árduas. O tremor é mais intenso quando o membro encontra-se em repouso ou durante a marcha e desaparece quando em movimento. Para a maioria dos pacientes, o tremor é o principal motivo que os leva a procurar pela primeira vez a ajuda médica. Os sintomas da doença de Parkinson variam de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem apresentar sintomas graves, enquanto outras apresentam apenas alguns sintomas leves. No início, os sintomas da doença de Parkinson podem afetar apenas um lado do corpo. Mais tarde, frequentemente, ambos os lados são afetados. Em geral, os sintomas mudam com o passar do tempo. A memória e o raciocínio geralmente são afetados. O diagnóstico de DP persiste sendo feito essencialmente em bases clínicas. Tremor, rigidez, bradicinésia e instabilidade postural de intensidades variáveis individualmente são os sinais e sintomas clássicos. Os sintomas são tremor, a mão ou o braço treme. O tremor também pode afetar outras áreas como a perna, o pé ou o queixo. Esse tremor para durante o sono e diminui o movimento. Caracteristicamente, ele inicia assimetricamente, acometendo a extremidade de um dos membros superiores à frequência de 4 ou 5 ciclos por segundo. Pode ser comparado com o movimento exibido por caixas de banco quando estão contando dinheiro. Rigidez acontece porque os músculos não recebem ordem para relaxar. Podem causar dores musculares e postura encurvada. Bradicinésia, movimentos lentos, iniciar movimentos
exige um esforço extra, causando problemas para levantar de cadeira e de camas. O andar pode limitar-se a passos curtos e arrastados. Pessoas com esta doença às vezes sentem-se congeladas, incapazes de mover-se. As expressões faciais e o balançar dos braços enquanto caminha tornam-se mais vagarosos ou ausentes. A alteração no equilíbrio. A pessoa anda com a postura levemente curvada para frente, podendo causar cifose ou provocar quedas para frente ou para trás. Voz. A pessoa passa a falar baixo e de maneira monótona. Escrita. A caligrafia torna-se tremida e pequena. Artralgia. Será encontrada na imensa maioria dos pacientes com DP que já desenvolveram algum grau de rigidez muscular. Além disso, os pacientes com DP tendem a exteriorizar níveis de osteoporose superiores àquela detectada em uma população de igual faixa etária. Nesses pacientes, a melhor alternativa para minimizar os efeitos da osteoporose é a melhoria do seu status motor através de terapia anti-parkinsoniana apropriada. Sistema digestivo urinário. Deglutição e mastigação podem estar comprometidas, uma vez que os músculos utilizados na deglutição podem trabalhar de modo mais lento. Pode haver acúmulo da saliva e alimento na boca, fazendo o paciente engasgar ou derramar saliva pela boca. Além disso, alterações urinárias e constipação intestinal podem ocorrer pelo funcionamento inadequado do sistema nervoso autônomo. Alguns pacientes apresentam certa dificuldade de controlar o esfíncter da bexiga antes da micção iminente, urgência urinária, enquanto que outros têm dificuldade para iniciar a micção. A constipação intestinal ou prisão de ventre ocorre porque os movimentos intestinais são mais lentos, mas outros fatores, tais como atividade física limitada e dieta inadequada, também podem ser responsáveis. Determinados movimentos involuntários automáticos são gradualmente abolidos durante a evolução da DP. As pálpebras, por exemplo, ficam indolentes, piscando cada vez menos. Braços que não balançam ao deambular, andar, resulta em uma marcha típica. No início da doença, é comum que apenas um braço se movimente, enquanto o outro fica imóvel. Posteriormente, ambos tornam-se imóveis. Depressão e déficit cognitivo. A depressão é um sintoma bastante frequente e pode ocorrer cedo na evolução da doença, mesmo antes dos primeiros sintomas serem notados, provavelmente relacionada à redução de um neurotransmissor chamado serotonina. Alterações emocionais são comuns. Pacientes podem sentir-se inseguros e temerosos quando submetidos a alguma situação nova. Podem evitar sair ou viajar e muitos tendem a retirar-se e evitar contatos sociais. Alguns perdem a motivação e tornam-se excessivamente dependentes de familiares. Alterações de memória, geralmente na forma de esquecimentos ou brancos momentâneos, são comuns. O raciocínio torna-se mais lento e pode haver dificuldades específicas em atividades que requerem organização espacial. Entretanto, de modo geral, as funções intelectuais e a capacidade de julgamento estão preservadas.
Um critério importante para se diferenciar a genuína doença de Parkinson de outras formas de parkinsonismo é a resposta da levodopa. Salvo nas raras exceções, os indivíduos com DP responderão favoravelmente ao medicamento, o que nem sempre ocorre no parkinsonismo secundário. No entanto, a melhora do quadro clínico de um indivíduo na fase inicial de DP, onde geralmente se observa apenas leve tremor unilateral, pode não ser verificada e não está indicada. Frisando novamente que os principais sintomas da doença são a lentidão motora, a rigidez nas articulações do ombro, cotovelo, punho, coxa e tornozelo. Os tremores nos membros superiores são bem notáveis, geralmente predominando em apenas um lado do corpo. Como saber se o tremor é do Parkinson? O tremor é característico, chamado tremor de repouso. É quando a mão está parada, relaxada em pé ou sentado. O tremor fica mais evidente. O tremor é mais evidente em apenas um lado do corpo e, com o passar dos anos, pode afetar o outro lado. Como é feito o diagnóstico da doença de Parkinson? Na fase inicial da doença, o diagnóstico é muitas vezes difícil. Inicia com avaliação neurológica, quando se destaca pelo menos 3 de 4 sinais. Mesmo sintomas leves, o neurologista prescreve a medicação específica. O Parkinson pode levar alguns anos e, após toda a constatação dos sintomas, ainda assim se espera até 5 anos desde o início dos sintomas para finalizar o diagnóstico.